prevenção, custo ou investimento. Né? Então, agora a gente vai começar a conversar aqui entre nós da mesa, né? Vai ser um bate-papo, e vocês, como eu lembrei antes, né? Como eu falei antes, quero lembrá-los agora, né? Anotem dúvidas, questionamentos, que a gente vai conversar um tempo aqui, e depois nós vamos abrir para vocês participarem também, darem a honra de colaborarem com o nosso evento, certo? Bom, então eu vou retomar, no primeiro momento foi a apresentação inicial, eu vou retomar então agora convidando, né? Não vou nem convidar, vou perguntar para o Vinícius, né? Que o Vinícius que representa a empresa, né? Representa a parte de gestão de recursos humanos, de gestão de pessoas. Eu vou perguntar para o Vinícius para dar o início ao nosso bate-papo, né? Daí agora vocês já sabem, todos que compõem podem interromper, podem falar a qualquer momento. Né? Vou dar o início vou perguntar para o Vinícius assim: e aí, Vinícius, a empresa investe em prevenção porque é boazinha, porque gosta do trabalhador, porque vê alguma coisa? Qual é a visão da empresa com relação à questão da prevenção da saúde do trabalhador? Ou pelo menos dentro do teu conhecimento, dentro da tua experiência. Bom, como eu mencionei antes na apresentação, antes de entrar nessa empresa que eu estou hoje, né, essa empresa chama LTA RH Informática, eu trabalhei durante 2 anos como consultor de qualidade, saúde e segurança. Então, nesta empresa de consultoria eu pude passar por várias empresas grandes, não só aqui no Rio Grande do Sul, como fora do estado também. Então, eu pude conhecer diversas realidades, desde indústrias que têm um controle interessante, não total, porque é complicado, diferente desse case que o Tony nos mostrou no início, né? É um passo de formiguinha, um passo na frente do outro, para chegar no objetivo principal. Então, eu conheci várias realidades, né? A partir do momento que eu estava dentro dessa consultoria, né, o primeiro cliente, quando eu entrei nessa consultoria para trabalhar, para prestar consultoria, foi justamente na empresa que eu estou hoje. Então, desde então, fiquei 2 anos nessa consultoria. Nesse meio tempo, eu disse, né, vocês precisam investir na questão de ergonomia especificamente, porque é um escritório. Nós temos 3 andares, uma média de 35 pessoas. Não é nada expressivo, né? Não tem um risco muito grande dentro de um escritório. Então, qual é o nosso maior risco? É o ergonômico. Então, naquele momento, eu disse, precisa investir em alguma coisa nesse sentido. Como eu não ficava focado diretamente dentro da empresa, essa incumbência passou para gerente de RH. Foi lá, verificou uma empresa para fazer ginástica laboral, eles foram lá, fizeram, e presumo eu, devido à falta de gestão, de conhecimento da gerente de RH, esse programa não durou 6 meses. Houveram queixas de dor, houveram queixas de problemas decorrentes da má aplicação da ginástica laboral. Isso foi o relato que foi passado, né? Então, se acabou esse negócio. Isso foi lá por meados de 2008. Em 2009, quando eu entrei na empresa, um dos meus primeiros projetos foi justamente retomar esse trabalho da ginástica laboral. Naquela época, bem no início, nós acabamos, então, fiz essa pesquisa, né? Qual empresa eu vou contratar? Qual empresa? No fim, acabamos contratando a empresa Ser, do Marco e do Tony. Então, eles prestam um trabalho excelente conosco lá desde 2009. Né? Então, basicamente, todo o período que eu estou na LTA, a Ser está lá conosco. E naquele princípio, nós fizemos uma pesquisa. Nessa pesquisa, mais de 80% de relato de dor nos pulsos, dor no cotovelo, dor nas costas, né? Embora nós não tínhamos nenhum afastamento. A empresa ela teve no passado, vamos colocar lá por meados de 2004, 2005, houveram alguns afastamentos. Mas era uma época que a empresa estava começando a crescer. Então, era aquela cadeira velha, antiga, toda torta, que muita gente conhece como é que funciona isso dentro das empresas. Aquela mesa sem condições, aqueles computadores antigos, né, sem suporte de monitor, enfim. Então, uma série de situações. Então, quando eu entrei, fizemos essa pesquisa, mais de 80%. É muita coisa. Então, a gente focou no programa. Em 1 ano, esse percentual baixou, em torno de 60%. Mas ainda tinha muita coisa. Naquela oportunidade, nós tínhamos ginástica laboral 3 dias na semana. Segunda, quarta e sexta. Nós chamamos, na época,
o coordenador da SER, coordenador técnico, o que a gente pode fazer para melhorar nesse sentido? Nessa melhora, ele indicou assim, olha, a nossa empresa não faz só ginástica laboral. Ginástica laboral é uma partezinha só. E essa parte, ela é apenas compensatória. Então, tu tem que melhorar o teu mobiliário, tem que melhorar, que não era ruim, diga-se de passagem, não era ruim, tem que melhorar algumas condições, e nós temos um outro serviço que é interessante. Como existia muita queixa de dores nas costas, existe a Quick Massagem. Para quem não conhece, aquela massagem que tu fica sentadinho na cadeirinha, né? Então, nossa natureza de operação é escritório, é o dia inteiro sentado. Então, tu fica ali, né, aquele peso nas costas. A dor vai vir principalmente nas costas. Então, com a implantação da Quick Massagem, e acrescentamos mais um dia de ginástica laboral, as nossas queixas de dor reduziram para pouquinho mais de 20%. E aí, não, mas tem alguma coisa errada aí. O que a gente fez, então, em 2014, se não me engano, nós chamamos novamente a SER, e aí nós firmamos parceria com a DFE, que é a empresa da Daniela, né, para fazer toda a análise ergonômica da empresa. Isso sem auditoria nenhuma, sem fiscalização nenhuma, apenas por ver a necessidade de dar uma melhor condição para os colaboradores. Nada extraordinário, apenas fornecer aos colaboradores aquilo que eles precisam para poder trabalhar bem, ter um bom ambiente de trabalho, poder render mais e a empresa ter mais lucro com isso. O custo de investimento tem custo? Claro que tem. Eu tive que comprar 35 cadeiras, deu 16 mil reais. Eu tive que trocar as mesas, deu mais 15 mil reais. Eu tive que pagar o laudo, deu mais um dispêndio, né, de custo. E você não precisa falar o valor, tá? Não, por isso que eu já nem falei. É, Daniel. Aí varia. Falar o valor. Esse custo nem varia. Nem da ginástica, tá? Também não falo da ginástica. Nem da ginástica. Esse custo varia de acordo com a natureza, né? De acordo com todo o tempo de trabalho que foi feito. Para vocês terem uma ideia, esse estudo levou em média 3 meses, um pouquinho mais, para ser concluído. Então pessoas foram entrevistadas, houve toda uma análise, fotografias, montagem do nosso laudo para identificar os pontos. Está aqui a Daniela, que não me deixa mentir, não era ruim. Nós tínhamos um andar, realmente, um setor que tinha problemas. Mas eram pequenos pontos que a gente conseguiria melhorar. Depois do trabalho desenvolvido, ela foi lá na empresa e ela viu a diferença que isso propiciou dentro da empresa, né? Então, o fato de nós termos engajado a direção, munido de informações, o porquê que é importante, né? Nós conseguimos, então, ter essa melhora na questão ergonômica lá da empresa. Tem custo? Tem, mas o benefício vem, tá? Então, tudo que a gente precisa ter dentro de uma empresa é a pessoa capacitada, como eu mencionei lá no início. Às vezes o gerente de RH não tem noção do que é segurança do trabalho, o que é saúde do trabalhador. Então, tu precisa ter pessoas engajadas nesse objetivo. E uma outra coisa que é super importante, aí já trago para o meu lado da gestão de pessoas, é o espírito da empresa. Tu tem que ter pessoas engajadas em fazer que a empresa tenha um espírito de coleguismo, um espírito de todo mundo se auxiliando durante todo o processo. E isso é extremamente salutar. E, naturalmente, às vezes tem aquele pessoal, né, que senta todo errado. Vai lá, o outro fala, cara, tu está sentando errado. Não precisa nem vir o pessoal da ginástica laboral para falar. O próprio colega, às vezes, já chama a atenção de maneira, às vezes até em tom de brincadeira, mas trazendo para um assunto sério. Eu ia mencionar mais uma outra parte. Lembrei. Então, assim, hoje nós temos lá em torno de 12% de relatos de dor. Quem são essas pessoas que relatam dor? Nós fomos fazer a análise, e aí aquele que tem o carro, que o banco... parece que ele senta no banco de trás, ao invés de sentar no banco da frente do carro, né? Ele baixa o banco lá para trás, então fica com dor nas costas, evidentemente. É aquele que tem uma postura inadequada, tem hábitos inadequados na sua vida pessoal. Então a gente não pode trazer para a empresa isso, porque nós já fizemos tudo e mais um pouco para sanar. Então aí vai muito do hábito pessoal de cada um, ter posturas inadequadas, fazer academia sem acompanhamento, fazer exercício de qualquer maneira, onde tu acaba, ao invés de trazer saúde, te prejudicando, né? Mas assim, o foco é como é que a gente consegue ergonomia dentro das empresas, com pessoas capacitadas,
que entendem daquele benefício e que conseguem repassar para a alta direção a importância, e muitas vezes em números, do investimento em ergonomia. Muitas vezes o investimento não ocorre nem em segurança do trabalho, o que dirá em ergonomia, tá? Que é muito menos visível, né? A segurança do trabalho tu enxerga, foi lá, colocou uma proteção na máquina, o cara parou de se machucar. A ergonomia não tem isso. Ele é, como o Tony falou no início, tu começa a perceber um desconforto no pulso, mas até aquilo evoluir, né, e depois ter que tratar, é muito pior. Tá? Então, primeiro munir de dados, ir atrás de informação. Na internet tem muito material que vai auxiliar vocês, quem precisa, a vender a ideia para a alta administração da empresa para investir na segurança do trabalho e principalmente na ergonomia. A gente convidou o Vinícius, né, principalmente por 2 motivos. Ele trabalha numa empresa que investe em muitos programas de saúde e qualidade de vida do trabalhador. Como ele falou, é a ginástica corporal, é a ergonomia, são as palestras, né, a quick massagem. Ele investe tudo nisso. E eu vou buscar uma coisa que ele falou lá no início, né, que ele colocou, deixa eu achar minha anotação aqui, que ele falou assim que escritório não tem risco. Né? E é o conceito, nós trabalhamos, como eu falei, há 20 anos com empresa, e a maioria dos nossos clientes foi, ao longo desse tempo, indústrias, por causa do fator risco. Né? E muitas vezes eles dizem assim, não, a gente quer contratar você só para a fábrica, o pessoal do administrativo não precisa. Né? Então, falta essa percepção de todo mundo tem que ter esse trabalho de prevenção, todas as áreas, importante isso, né? Importante essa questão. Uma outra coisa que o Vinícius trouxe, que também é importante destacar, é a questão de como as empresas investem. Tem que ter uma percepção. Né? Felizmente, ao longo desses anos, desses 20 anos que a gente vem desenvolvendo no nosso trabalho, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, as empresas que nos contrataram, eles estavam preocupados com a questão saúde e qualidade de vida do trabalhador, não tanto por notificações, tá? E sim porque estavam querendo melhorar a qualidade de saúde, a qualidade de vida dos colaboradores dele. Então, é uma mudança na conscientização. É lógico, o Vinícius estava falando lá, é um percentual pequeno de empresas que se preocupa com isso, não por uma fiscalização, não por uma obrigatoriedade, mas sim por uma questão realmente de valorizar e ter essa percepção de que tu tendo um quadro de trabalhadores mais saudáveis, a tua empresa vai render mais, certo? Então, isso aí é uma questão importante. Mas daí eu vou puxar esse gancho para a Daniela. Só complementando, né? Eu mencionei lá a questão do não tem risco, né, no escritório. Risco de segurança propriamente dito ele é mínimo, né? Mas o risco ergonômico sim, ele é muito presente. E aí eu até mencionei aqui no meu manuscrito e acabei esquecendo de mencionar, né? Inclusive a Daniela nos auxiliou em analisar também aquelas funções entre aspas esquecidas, que é o motorista, que é o pessoal da limpeza, que é aquele pessoal que normalmente ele não contribui para a produção, né? Um escritório, todo mundo acaba produzindo de alguma maneira, mas numa indústria, ele não participa do processo produtivo em si, mas eles têm muito risco atrelado, não só de ergonômico, mas também de segurança do trabalho, né? Então, essas áreas também foram analisadas em mudanças simples. A senhora da limpeza tem uma escada comum, mas pega uma escada de alumínio, olha o peso que tem isso aqui. Ela vai ter que subir esse andar com uma escada na mão. Não, então deixa uma escada no último andar e outra escada aqui no meio. Né? Então, são exemplos, pequenas atitudes, que esse tipo de análise ergonômica faz com que a gente consiga mudar. Então, é uma pequena mudança, mas que a gente só consegue quando alguém especialista vai e analisa ponto a ponto dentro da tua empresa. Todos os ambientes, todas as pessoas, conversa com todo mundo. Porque são os próprios colaboradores que conseguem nos dar as melhores sugestões de melhoria. Eles sabem o que eles estão... Até anotei aqui também, aqueles que sofrem, né, foi falado lá no início, sofrem no trabalho. Ele não precisa sofrer no trabalho. Ele pode ter um ambiente bacana. Então, vamos tentar propiciar isso. Como que a gente consegue? Com uma análise bem feita. E complementando o que o Vinícius falou, né, pelo método que nós utilizamos, os trabalhadores
de todas as áreas, eles participam efetivamente da análise ergonômica do trabalho. E essa sugestão, uma escada em cada andar, foi da dona Gessi. Aí vem o sigilo que a gente acaba, né? É óbvio, né? Da dona Gessi, é claro que ela era muito comunicativa e simpática, mas assim, a ergonomia, dependendo do modo como tu a trabalhas, tu consegue já durante a análise ergonômica trabalhar com a capacitação, a prevenção e a solução a partir da vivência dos próprios trabalhadores. Então, assim, realmente a LTA foi uma empresa que surpreendeu. E eu lembro que quando nós terminamos o trabalho, eu acho que passou uns 6 meses, o Marco fez o contato perguntando se nós poderíamos, ou um pouquinho mais, retornar à LTA, pois eles estavam fazendo o teste de um mobiliário e se nós poderíamos dar uma passadinha lá para dar uma olhada. Aí, mais uma vez, eu fiquei surpresa, porque primeiro a gente chegou lá, eles não tinham demanda, né? E depois, para verificar a adequação de um mobiliário ou não, aí o Vinícius nos levou ao 3º andar, que ele tinha uma séria restrição de espaço, e ali o que se tinha? A restrição de espaço, ela acometia mais os membros inferiores do que os membros superiores. Por quê? Tinha uma redução de profundidade na bancada, mais ainda para os membros inferiores, mas eles não tinham espaço para a colocação dos objetos pessoais, que é uma coisa que acontece em várias empresas, né? Então, eles colocavam do lado, todo mundo gosta de deixar sua bolsa perto de si, né? E eles colocavam ao lado. E lá no Vinícius, eles encontraram uma solução de que a bancada, ela dispunha entre postos um acondicionador de objetos pessoais. Então, mais uma vez, a gente ali aprende, né, com eles uma solução que surgiu da análise. A gente não tinha a solução pronta, né? Mas a gente sabia que para atender a questão do espaço, tinha que junto ser resolvida a questão da manutenção da bolsa próxima ao posto. Então, tem que dar os parabéns para o Vinícius e toda a história deles, que é uma história de sucesso a ser seguida. Daniela, eu queria que tu comentasse um pouco a questão que tu falou no início da obrigatoriedade da fiscalização. Como é que é a tua percepção com relação a isso? Assim, eu diria que hoje nós temos a DF Ergonomia, que é a empresa na qual eu executo trabalhos de ergonomia, e a maior parte desses trabalhos, eles vêm em função de uma ação da fiscalização. Assim, eu considero a nossa fiscalização competente. Nem sei se tem alguém daqui que eu não é esse o objetivo, mas de tarde vai ter um monte. O Nilson já fez chamada de tarde, né? Fiscalização. Mas o que eu estou querendo colocar é que as nossas demandas, porque quando nós fazemos um relatório de ergonomia, nós escrevemos qual é a demanda ergonômica da empresa. No caso da LTA, foi uma demanda interna focada na identificação de inconsistências. Essa foi a demanda deles. E na maioria das empresas é uma demanda associada a uma notificação ou uma proposição de um termo de ajuste de conduta. E assim vai indo. Então, o que tem, né, nisso tudo? Aquelas empresas, a fiscalização mediante a obrigatoriedade, elas se veem obrigadas a entender o que vem a ser a NR17, mas o positivo de tudo é que muitas delas, a partir dessa oportunidade que é dada pela fiscalização, elas conseguem internalizar um processo de ergonomia. Então, assim, nós temos histórias, por exemplo, uma empresa que ela assinou um TAC, e nesse TAC ela teve que cumprir a ergonomia, e ela realmente cumpriu. E há uns 5 anos atrás, mais ou menos, essa unidade em que foi feita a ergonomia, ela foi vendida pelo grupo. O grupo, ele teve uma crise econômica,
mas aquela unidade que tinha ergonomia foi a única vendida e que salvou todo o grupo que permaneceu Então, assim, no Brasil não teve o valor agregado, vamos dizer, da ergonomia, mas na hora da venda foi uma moeda de troca fantástica, né? Porque foi essa unidade que o grupo que injetou dinheiro quis para eles, né? Um outro exemplo, que é uma empresa recente, eles foram notificados e daí ali no caso o sindicato teve uma participação na fiscalização conjunta, né, junto com a DRT das ações que foram feitas, e passado um ano nós escrevemos um artigo e esse artigo ele foi publicado, foi no Congresso Internacional que teve na Austrália. E só que a gente precisava falar com o presidente da empresa se ele autorizasse ou não, né, a publicação de todos os feitos nessa empresa. E, para nossa surpresa, a técnica de segurança comunicou, ele marcou uma reunião e ele agradeceu o fato de nós termos conseguido ver na organização e neles que eles pegaram aquela oportunidade, a fiscalização, não como uma situação de estresse que tem, né, associado para a empresa, mas como um fator de mudança. Que eles precisaram desse processo para algumas, eu estou contando fatores que tem, outras que vêm de outra forma, mas que eles conseguiram se reestruturar, né, conseguiram fazer a transformação das condições de trabalho a partir de uma fiscalização, de uma obrigatoriedade, e hoje a empresa tem a cultura de segurança. Mas estou eu falando demais, mas outra coisa que eu achei interessante que aconteceu nessa empresa é que a cada 6 meses nós sentávamos com os trabalhadores para eles próprios fazerem alterações no layout. E daí um dia, e a maioria são homens, né? E daí um dia eles disseram assim: meninas, vocês têm que mudar essa forma de falar aí com o gerente, né, com o supervisor. Vocês não podem dizer que vocês fazem ergonomia. Vocês têm que dizer que vocês fazem eficiência. Eu disse assim, como assim eficiência? Não, porque ali, ó, tu vê, então a gente ensina coisas para eles, por exemplo, assim, ó, tenham em mente a altura do ombro e a altura do cotovelo. Pensem em adequações que vocês possam ter essas 2 rótulas como parâmetros, e se for para pegar a altura do cotovelo e se for para movimentar no quadril. E a partir dali, eles vão ter que ir trabalhando, né? E essas modificações, eles foram transformando toda a empresa com esses conhecimentos que a gente foi passando para eles. Então, assim, eles dizem, né, para vocês ficarem mais na empresa, vendo eficiência, não vendo ergonomia, porque eles não gostam da palavra que está vinculada à fiscalização. Tá, eu falei demais aí, deixa eu passar. Eu quero aproveitar e começar essa segunda parte através do que a Daniela falou, que é sobre a linguagem, como é que a gente se comunica com o trabalhador e com o empresário, que são formas diferentes de se comunicar. Não adianta dizer que uma forma antiga, mas ainda muito usual, é chegar para o empresário e dizer, olha, o teu trabalhador está adoecendo, está se machucando, e eu com isso. Não adianta chegar para o trabalhador e dizer, olha, a empresa está perdendo dinheiro com isso aí, nós temos que mudar, você está vendo? E o trabalhador vai dizer, e eu com isso. Nós temos que mudar realmente a forma de fazer a comunicação em segurança do trabalho. Mas antes de falar sobre isso, eu queria voltar a uma coisa que eu falei lá no início, que a segurança do trabalho não se faz mais com heróis, não faz mais com excelentes profissionais. Eu digo, é daqui para frente. Eu digo, é na forma de efetivamente fazer com que segurança e saúde do trabalho aconteça lá no meio, no ambiente de trabalho, porque nós só estamos nesse atual estágio de que nós podemos mudar, passar para o degrau seguinte, porque no passado nós tivemos heróis e excelentes profissionais que levantaram essa bandeira, e que hoje nós só estamos falando de LER, e de lesão e de adoecimento, porque pessoas não se calaram e batalharam por isso. Só que essa fase foi para garantir de nós estar falando hoje sobre nós, sobre o ambiente de trabalho.
Então, nós não podemos ficar batendo na mesma tecla, temos que reverenciar. Foi uma luta muito árdua, só que hoje o nosso próprio movimento sindical está muito diferente do que era anos atrás. Ninguém vai mais para a rua. Nós não temos mais bandeira como nós tínhamos antigamente. Mudou completamente. Isso aí quem mudou? Quem mudou, na verdade, foi o patronato, que mudou a forma de ele se comportar para entrar no jogo. E aí, praticamente nos desarmou. Se nos desarmou, nós temos que pensar de outra forma. Nós não vamos fazer nada diferente se nós não pensar diferente, como já dizia um velhinho lá em 1900 antigamente. Na forma de fazer segurança do trabalho. É na forma da gente perguntar. Não tem como fazer segurança do trabalho sem fazer diagnóstico. Isso é gestão, diagnóstico. E diagnóstico a gente faz junto com o trabalhador, a gente faz no ambiente de trabalho. O patrão não vai junto para fazer diagnóstico. O patrão mandar o chefe junto não adianta quase nada. Nós temos que fazer diagnóstico no ambiente de trabalho com os trabalhadores. E aí nós temos que mudar a nossa forma de nos comunicarmos com o trabalhador. Por exemplo, mapa de riscos ambientais. Não perguntam para nós se esse risco é pequeno, médio, grande? O que é um risco pequeno, médio ou grande? Se para quem é profissional da segurança do trabalho fica difícil de entender, imagina para um trabalhador que sabe muito mais sobre segurança do trabalho do que nós, os profissionais. Só que nós não sabemos é perguntar. Se tu não sabe perguntar, tu não vai ter a resposta que tu quer. Agora pergunta para o trabalhador. O que te incomoda? Não adianta eu querer dizer para o trabalhador se aqui tem um risco ou um perigo. Mas pergunta para ele, vem cá, o que te incomoda aqui? Independente dele saber se é risco ou perigo, ele vai dizer, não, aqui me incomoda tal coisa. É o que eu quero saber. O que incomoda o trabalhador, para mim, enquanto profissional, é o risco. Quanto incomoda? Isso é um risco pequeno, médio ou grande? E se eu mudar a pergunta? Isso aí te incomoda pouco, mais ou menos, ou bastante? Todo mundo sabe se incomoda pouco, mais ou menos, ou bastante. E a questão do risco. A visão que nós da segurança do trabalho temos sobre determinado risco é diferente do trabalhador. Aquilo que tu falou que não tem risco em escritório, realmente não tem risco em escritório. Muitas vezes, na verdade, eu tenho que parar de fazer essa distinção do que é o risco químico, físico, biológico, ergonômico, mecânico. Risco é risco. Depois é que eu vou categorizar ele tecnicamente na família. Mas o João é o João, o Francisco é o Francisco, a Maria é a Maria, a Josefa é a Josefa. Depois é que eu vou ver se ela é Silva, Fernandes, é Laux, né? Depois, primeiro eu tenho que identificar isso. E assim, vamos falar de ruído. O que é ruído para quem é da segurança do trabalho? Eu tenho que medir. O que é ruído para quem trabalha em escritório? Imagine uma torneira pingando. Isso é um risco químico, físico, biológico. Não interessa. Está incomodando? Tá. Então tem que buscar uma solução. É nos pequenos detalhes nós temos que mudar a forma de nos comunicarmos. Nós temos que saber perguntar, porque se nós não saber perguntar, nós não vamos ter a resposta que nós queremos. E para que a gente saiba perguntar e tenha a resposta, nós temos que mudar a linguagem de nos comunicar com o trabalhador. Exemplo. Para o trabalhador, é risco ou é o perigo? Para o empresário, tu vai ganhar ou tu vai perder? É custo ou é investimento? Ele vai dizer que é custo. Ele vai dizer que vai perder. Mas então, em vez de nós falar em investimento, vamos perguntar para ele o que tem que fazer para ele perder menos? Ele pode não querer investir, mas perder menos ele quer. E perder menos é o que ele quer. Perder menos, não tem como ele perder menos sem investir. O que é segurança do trabalho? A linguagem tem que ser mudada. Nós temos como cultura, por exemplo, nós estamos com um problema. Falaste muito bem, oportunidade. Gente, o empresário está adorando e ele quer saber não é de problema. Ele quer saber de oportunidade de melhoria. Vamos mudar a pergunta. Olha aqui nós temos um problema. Não. Aqui nós temos uma oportunidade de melhoria. Os nossos filhos fazem isso com a gente.
Eu, quando era pequenininho, eu chegava no pai, eu preciso de 10 reais. O velhinho já se fechava, uma coisa. Para mim tirar 2 pila dele, eu tinha que chorar muito. Como é que são os nossos filhos, os nossos sobrinhos, como é que eles falam conosco? Eles chegam e dizem assim, ô pai, olha só. No olha só, os 50 que ele queria me pedir, eu dei 100 para ele. Por quê? Porque quando eu chego para alguém e digo, nós estamos com um problema aqui, isso é do instinto da pessoa, ela se fecha. Agora, quando diz, olha só, o olha só é a oportunidade de melhoria. Quando eu digo estamos com problemas, a mente se fecha. É por isso que segurança do trabalho tem que fazer com a interdisciplinaridade. Porque nós somos seres biopsicossociais. Eu posso saber de um monte de coisa, mas a segurança do trabalho não sabe o suficiente sobre biopsicossocial. Não é só bio, não é só psico e não é social. É a interrelacionalidade, é essa interface é que vai fazer com que o óbvio seja dito. Em segurança do trabalho, o óbvio tem que ser dito. Segurança do trabalho não é coisa de especialista. O especialista tem que ser o facilitador. A segurança do trabalho é de quem trabalha aquilo que tu falou. Se o especialista resolve fazer uma mudança, normalmente vai ser contra o trabalhador. Ou porque ele não aceita com tanta facilidade. Tem bastante coisa para ser mudada? Tem, mas para começar nós temos que mudar pela linguagem, Tony. Pela forma de fazer segurança do trabalho. Nós fazemos segurança do trabalho muitas vezes é pelo erro. A gente vê em campanha nas empresas, na CIPAT, alguma coisa assim, a foto errada, as gambiarras, aquela coisa toda. O adulto não aprende pelo errado, ninguém aprende pelo errado, a gente aprende pelo certo. Ninguém ensina para uma criança que 2 mais 2 não é 6, 2 mais 2 não é 8, 2 mais 2 não é 14. Aí depois ela vai descobrir que 2 mais 2 é 4, eu vou direto. Por isso que campanhas como esta que está na frente da prefeitura, da Bituca, não funciona. Porque eu nego o risco, isso é da psicologia. Eu nego o risco. Por isso que aquelas fotos horríveis na carteira de cigarro não funcionam. Por isso que automóvel na beira da estrada não é comigo. Tem até uma historinha sobre essa do cigarro que contaram uma vez, eu escutei a Maria Mucilo, ouviu lá no Rio de Janeiro e falou assim, logo que surgiram as campanhas, aquela da foto horrível na carteira de cigarro, um senhor que comprava numa banca, comprava o cigarro, ele chegou lá e aí diz assim, e aí o vendedor dizia, tá, e agora? E agora? E essa foto aí? Aí ele olhou assim e disse, tu me dá aquela que dá câncer. Tu não vai me dar aquela que eu fico broxa. Eu nego. Eu escapo. Então não tem como fazer segurança do trabalho sem fazer diagnóstico. Não tem como fazer segurança do trabalho sem a efetiva participação do trabalhador. Não tem como fazer segurança do trabalho se não vier de cima da instituição. O Nilson está falando uma coisa que eu acho que todo mundo já abordou aqui um pouco, daí já vou ver com o Sérgio ali também, que é a questão da educação, né? A questão do conhecimento das pessoas perceberem a importância da ação e tomarem essa ação e colaborarem cada um daí no seu papel, né? O trabalhador passando informações, o trabalhador colaborando com a segurança, colaborando com a ergonomia, passando informações para a área de gestão da necessidade disso, né? Então, isso é bem importante a gente ver, e até o objetivo desse encontro que a gente está fazendo, dessa 11ª semana, é a questão da educação. Passar para as pessoas responsáveis as informações que elas têm que ter para tomar uma atitude preventiva, né? Para a gente trabalhar na prevenção. No início a gente falou, agora eu vou puxar um pouquinho para o meu assado a brasa aqui, né? Que o Vinícius falou que teve uma experiência anterior, que acredita que por causa de uma gestão da ginástica laboral, a coisa não funcionou direito. Isso é importante a gente ver, porque hoje tem muitas pessoas que dizem, a ginástica laboral não funciona, né? Realmente, a ginástica laboral, ela vai funcionar ou não vai funcionar, dependendo da capacidade de quem está oferecendo o programa. Enquanto a pessoa achar que ginástica laboral é chegar lá na empresa de vocês, alongar por 10 minutos, virar as costas e ir embora, eu garanto para vocês que não vai funcionar. Se não tiver a percepção de vocês
da importância do movimento, o que vocês estão fazendo, uma orientação com relação à correta postura. Né? Não adianta, vamos alongar sentado, alongando o braço e a coluna toda torta. Então, tem que ter essa importância, tem que ter essa percepção. E o programa de ginástica laboral e outros programas daí o Vinícius ajuda, né? E o programa de ginástica laboral e outros programas, não pode se trabalhar isoladamente dentro da empresa. O profissional não pode entrar e sair, entrar por uma porta, dar os 10, 15 minutos de aula, virar as costas e ir para outro lugar. Ele tem que trabalhar integrado com o objetivo da empresa. Ele tem que saber para que ele foi contratado, ele tem que saber as necessidades da empresa. Aproveitando o gancho, isso que o Tony comentou é de suma importância. E mesmo dentro da própria SER, muitas vezes tem profissionais que não se adaptam à nossa realidade. São profissionais que são muito expansivos, então eles têm que ir para uma indústria onde tu tem muito ruído, tu precisa de uma interação maior entre as pessoas. Nós estamos num ambiente de escritório, então tu precisa ter pessoas mais, vamos dizer assim, não vou dizer centradas, não é essa a palavra, mas que são mais, né, que tragam o pessoal, façam com que o pessoal participem da ginástica, mas não façam uma algazarra completa, porque tu está num ambiente pequeno, tu tem pessoas, e uma questão da assiduidade eu anotei aqui. Nós que propomos o programa, nós temos que monitorar ele. Então, por vezes, tu vai ver, mas que estranho, quando chegam os relatórios mensais lá. Mas que estranho, por que agora todo mês esse setor está me dando um baixo percentual de gente participando? Vamos investigar. Às vezes é porque a demanda está alta, né? Nós trabalhamos com muita licitação, às vezes realmente está alta, né? Às vezes está com um período de férias, então nem sempre o pessoal consegue se liberar. Mas muitas vezes é a não adaptação daquela equipe àquele profissional. Então eu digo, Tony, vamos ter que mudar, aqui não está funcionando, vamos trocar o profissional. Troca o profissional e a gente fica lá na nossa média de 90%, 80% e poucos, 100% de participação nos setores, que é um número altíssimo. Mas como é que a gente consegue isso? Porque a gente já tem há 7 anos esse programa rodando e funcionando. E as pessoas conscientizadas, né? E por vezes até os diretores participando. Quando não estão em reunião, não estão viajando, até eles participam do programa, né? Então, isso é de suma importância, né? A pessoa analisar o que está acontecendo. Não é só chamar o Tony, vai lá e faz ginástica laboral aqui. Isso é simples, mas fazer ele funcionar, aí são outros 500. Tem que ter a gestão. E isso serve para tudo, como o Nilson mencionou. A gestão como um todo. Não adianta eu tentar fazer e a direção não aceitar, me reduzir custos. Agora, todo mundo está percebendo a crise que ocorreu ano passado, né? Ainda vem o Tony aumentar custo lá, tem que fazer reajuste anual. Tony, como é que eu vou manter isso aí? Conseguir manter todo o nosso programa de qualidade de vida dentro da empresa. Por quê? Porque a direção entende que aquilo ali não é custo, e sim investimento. Não foi fácil, mas com os argumentos certos, a gente consegue atingir os objetivos, que é manter o programa, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, CIPA, afinal a CIPA é dos trabalhadores ou a CIPA é da empresa? Qual é a tua visão? Eu até agradeço pela pergunta, porque essa pergunta merece ser respondida de forma categórica. Na minha visão, a CIPA é de todos, e eu não digo de todos da empresa e do trabalhador. A CIPA é da empresa, dos trabalhadores, da sociedade e do poder público. Então, eu acredito que a CIPA tem que ser entendida como uma congregação, uma união, né? uma ideia de convergência para a solução de problemas, para melhoria e para planejamento de situações que possam gerar algum caso crítico. E em relação ao que tu comentaste antes, sobre mostrar o errado para se chegar ao certo, ao invés de mostrar o que é certo antes do errado. Teve uma ONG, um certo tempo, que estava com uma dificuldade de aumentar as contribuições. E essa ONG fazia propagandas na televisão e sempre mostrava uma criança doente, uma criança magra, uma criança passando fome, e essa era a temática, era o que eles mostravam. E eles fizeram um estudo com empresa de publicidade e verificaram que aquilo ali estava incorreto. Tinha que mostrar crianças sendo bem tratadas naquela ONG, crianças saudáveis, crianças brincando, crianças alegres,
para modificar o olhar de quem estava pelo lado de fora. Porque quem olhava, via aquelas crianças doentes, ficava com uma sensação negativa e se afastava, não chegava perto. Só, esse problema não é meu. Mas daí, quando começaram a mostrar crianças saudáveis, crianças de bem com a vida, eles viram, isso eu acho legal, isso eu quero. E eles, né, fizeram esse estudo e aumentou as contribuições, em 2 anos aumentou em 25%. Foi realmente um estudo bem interessante. E eu queria aproveitar que eu estou com a palavra e perguntar para o Tony e depois para a Daniele, cada um na sua área de atuação, que é ergonomia e ginástica laboral, o que tem sido feito pelas empresas públicas, pelo serviço público, em relação às questões tanto de ginástica laboral quanto de ergonomia. Porque eu vejo muitas vezes que se tem isso na cláusula, no acordo coletivo, em alguma cláusula, é cumprido aquilo na forma na forma mínima. Se diz ali, tem que ser 2 horas, é dado 2 horas, é feita uma licitação, contratar a empresa mais barato, o edital não contempla quase nada do que está sendo colocado naquela cláusula coletiva, e assim por diante. Eu queria saber de vocês, né, nas áreas, o que pode ser feito e qual é a opinião e a visão de vocês sobre isso. Bom, essa questão dos editais, né, que fazem os órgãos públicos, tem bastante empresas do setor público investindo em ginástica laboral. Mas parece que falta uma assessoria técnica para eles, porque eles contratam, botam no edital lá, queremos contratar uma empresa de ginástica laboral para ministrar aulas de ginástica laboral 1 vez por semana, 15 minutos. O que se faz em 1 vez por semana, 15 minutos? Não se faz nada, né? Várias vezes a gente entrou, quando o edital foi aberto, entramos com recurso para tentar mostrar para as empresas públicas, né, da importância, né? Se você der uma olhada naquele material do CREF que está ali, que foi desenvolvido pela nossa Câmara de Ginástica Laboral, vocês vão ver que a ginástica laboral tem que ser no mínimo 3 vezes por semana, né? E também, assim, o ideal é todos os dias, né? Nós tivemos empresas que a gente trabalha com eles todos os dias e aquilo entra na cultura da empresa. Então, assim, dessa parte de editais, eu me cadastrei num site gratuito que tem e eu recebo um dia sim, um dia não, os editais por filtro ergonomia. Então, assim, o que vem bastante, né? Empresas que já fizeram no período em que eu estou observando, né, e acompanhando esse site. Tem Correios, Dataprev, Infraero, Transurb, Embrapa. Agora, ali teve gente que se olhou que... Assim, o que tem da nossa experiência? Nós participamos de 2 editais na Transurb. Foram editais assim em que a gente conseguiu gerar pesquisa e desenvolvimento, inclusive. Qual, talvez, o diferencial da Transurb? A ergonomia, eles têm um sindicato forte, atuante, né? E o edital ele foi fomentado dentro do setor de segurança do trabalho e também com a alta gerência. Então, assim, eu diria que a Transurb foram 2 trabalhos, um foi em 2008, eu acho, o outro foi agora em 2012. Foram trabalhos grandes e com resultado. Na Embrapa, nós fizemos o trabalho na unidade de Passo Fundo, e ali a demanda deles veio de uma pesquisa interna de clima organizacional. E dessa pesquisa de clima gerou a questão do desconforto no mobiliário. Então, ficou que lá é mais laboratórios, né? Só que daí eles pegaram tanto a parte agrícola, que nós fizemos o trabalho, quanto a parte de laboratórios. Mas, assim, eles tinham uma verba restrita, né? Houve o pregão e o que, no baixar o preço, né? Eles tinham aquele valor para conseguir fazer adequações. E eles conseguiram comprar cadeiras, que já foi um ganho importante, né? Mas, assim, nesses últimos meses, ano passado, assim, não saiu quase edital de ergonomia. Eu não vi quase manifestação. Não, muito obrigado. Respondeu a pergunta. Bom, então, assim, eu acho que dentro da nossa fala, agora a gente vai abrir para o último momento, né, que é, espero que você seja com uma lista bem grande aí de perguntas para fazer, né? Eu acho que a gente conseguiu, acho que todos aqui na mesa concordam, né, que a questão, né, vamos chamar assim, a final, né,
para vocês, então, né, e para vocês que estão nos acompanhando aqui, a questão da prevenção. Na realidade, ela é o quê? Um custo ou um benefício? Ou benefício, não, desculpe, um custo ou um investimento? Eu acho que todos concordam aqui, a gente falou bastante. Né? E agora, então, eu queria a participação de vocês, vou solicitar a participação de vocês. O Cardoso está com uma lista lá, tamanho do livro, para fazer perguntas. Né? Então, gostaria de saber com vocês, agora deixa eu ver como é que eu vou fazer a dinâmica aqui que não foi planejada, tá? Só um pouquinho.